Som. Boa noite a todos. Que a paz de Deus nos conduza e que a gente possa fazer uma boa reflexão na noite. O livro Vida Feliz, ele foi ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Trata-se de um livro de pequenos textos que nos orienta a determinados comportamentos no decorrer da nossa vida. Um verdadeiro tratado de vida. São 200 pequenos textos. Eu trouxe para a gente fazer uma reflexão da lição 126, que menciona a questão do silêncio interior. Mas antes da gente começar a fazer essa reflexão, a Joana de Ângeles faz uma citação de um caso muito interessante no começo desse livro e que eu trouxe para a gente também refletir. Ela diz que existe uma academia em Ebatana, cidade antiga da Pérsia. Havia uma academia onde se reuniam os sábios da época, então chamada silenciosa, porque seus membros deveriam manter-se calados quanto possível, em meditação, resolvendo os problemas que lhes eram apresentados. Certo dia, em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador, era o Dr. Zeb, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados. O presidente da entidade atendeu-o em silêncio e, diante dos diversos acadêmicos, escreveu o número 1000 no quadro de giz, colocando um zero à esquerda, fazendo-o entender que este era o seu significado para os presentes. Era um desafio. Então, o presidente da Academia Silenciosa fez um desafio para o Dr. Zeb, então apresentou o número 1000 para ele entender que já existiam 1000 e pôs um zero à esquerda. A gente sabe que zero à esquerda significa nada. Então, era esse o recado que estava sendo dado ao Dr. Zeb, que ele, estando na academia, não significaria nada para aqueles que já estavam lá. Dr. Zeb, sem qualquer enfado, apagou o zero e o transferiu para o lado direito do número, tornando 10 vezes maior. Surpreendido, o sábio tomou de uma taça de cristal e repletou-a com água de tal forma que toda gota acrescentada resultava numa gota a exercer, a exceder e perder-se. O candidato, sem perturbar-se, tirou uma pétala da bela rosa que adornava o recinto e dispôs sobre a água da taça, que se manteve sem nenhuma perturbação, tornando-se mais bela. Diante da excelente resposta do Dr. Zeb, foi então admitido como membro do Colégio dos Sábios. O que esse conto nos fala? Muitas vezes, nós estamos em determinados grupos, ou às vezes realmente trabalhamos muito tempo com uma certa equipe, ou nos ambientamos só com alguns companheiros, que quando chega uma pessoa nova com a proposta de acrescentar, nem sempre é bem recebida. Nem sempre. Isso acontece em todos os segmentos nossos aqui da Terra. Quando nós estamos há muito tempo em uma sessão de trabalho, chega um companheiro para acrescentar, ele vai encontrar, de certa forma, uma animosidade subtendida. É aquele silêncio, né? Com o tempo, conforme a possibilidade dessa pessoa, ela pode ou não ser incluída no grupo. Por se tratar de uma escola de filosofia, de sábios na Pérsia, Dr. Zeb queria acrescentar, mas existia toda uma estrutura, então ele precisava provar que ele tinha condições. E ele provou em silêncio, mostrando habilidades simples. Onde tem 1000, se acrescentar mais um zero, ficam 10.000. Quer dizer, sempre tem espaço para mais alguém, é essa a proposta.
A gente sempre tem que estar aberto ao novo, ao entendimento que o que eu sei, eu posso passar e posso acrescentar com o que o outro sabe. E todos nós passamos a entender a proposta. Com relação à taxa cheia de água, o que o presidente da academia quis dizer para o doutor Zé, que estava cheio, não cabia mais ninguém, nem mais uma gota de água naquela taça. E ele entendeu. O que ele fez? Ele pegou uma rosa, uma pétala, que significa a paz, a tranquilidade, e colocou em cima dessa taça cheia de água. A água não saiu, não vazou, não sobrou. O que ele quis dizer é que através da leveza, através das possibilidades da gente conseguir enxergar o novo de uma nova forma, sempre cabe mais alguém, sempre é possível que alguém seja acrescentado. Bom, essa introdução no livro Vida Feliz tem muito a ver com a lição 126, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje. Joana começa dizendo, na lição 126, que um pouco de silêncio interior partear muito bem. Ela nos convida a nos silenciarmos de vez em quando para que a gente possa se sentir melhor. Ocorre que a gente vive hoje num corre-corre danado. Quase não temos tempo sequer de fazer boas refeições ou dormir com qualidade. As preocupações estão sempre sendo acentuadas na nossa vida. E a ansiedade entrou na pauta da sociedade de tal forma que hoje é destaque mundial. Então, alguma coisa está acontecendo. E esse alguma coisa tem sido muito ruim para todos nós. Então, Joana de Ângeles inicia a lição pedindo para a gente tentar silenciar um pouco. Na nossa 24 horas, tirar alguns minutos para ficar consigo mesmo. Mas não é esse silêncio do não falar. É o silêncio de se aquietar por dentro, de ter tranquilidade. Acaso alguém já pensou em como é que se sente no decorrer de um dia? Fizeram isso hoje? Qual que é a emoção que está movimentando nesse momento dentro de cada um de nós? Às vezes a gente não faz essa conexão, a gente sequer considera o nosso estado emocional. Porque nós temos uma agenda para cumprir, porque nós temos uma preocupação pontual, ou porque é a correria do dia, é alguma coisa que não saiu como nós queríamos, e aí a gente às vezes come, às vezes não come, dorme quando dá, e o dia acaba, a gente está assim, angustiado, cansado, e não sabe o motivo. Silêncio, silêncio, escuta um pouquinho o que está acontecendo dentro de você, porque as emoções falam, mas a gente precisa se conectar com elas. E não são as emoções coletivas, são as nossas emoções. O que está me fazendo sentir como eu estou me sentindo agora? E por que estou há tanto tempo nessa condição? Às vezes a gente está com uma irritação, um incômodo, que a gente não sabe detectar o que é. E fica querendo entender, mas não se dá o tempo de ouvir. Não se dá o tempo da emoção se apresentar para a gente e dizer o que está acontecendo. Então, o silêncio interior ele é muito importante na vida da gente. As azáfamas desgastantes, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais, segundo Joana de Ângeles. Sabe, aqueles tumultos que nos pegam no decorrer de todo o dia, as preocupações que sempre acontecem, as surpresas que nos pegam desprevenidos, tudo isso nos traz desafios morais muito grandes. Porque, às vezes, a gente acaba tomando atitudes que vão contra os nossos princípios. Vão contra o que, de fato, a gente acredita que é bom. E olha, gente, é muito ruim quando a gente pega a contramão da própria vida. Quando eu digo um não no lugar que era um sim,
ou quando eu digo um sim no lugar que deveria ser um não. Porque o que nos mantém em equilíbrio é justamente a coerência com os nossos propósitos. A partir do momento que eu tomo atitudes que são contra o que eu acredito, eu estou entrando na contramão da minha própria vida. E aí os meus valores morais, eles começam a ficar meio que confusos. E é por isso que muitas vezes a gente faz coisas que a gente gostaria de não ter feito e depois se envergonha do que fez. Mas por que que isso acontece? Existe uma corrente muito grande de pessoas mostrando para a gente pode ceder um pouco. Faça uma vez, não tem problema não, sabe? Aquelas coisas que vão fazendo com que a gente, por cansaço, por nervosismo, às vezes até por preocupações, a gente vai cedendo, cedendo, tipo uma corda, né? Em que a gente puxa para um lado, que são nossos valores, nossos princípios, olha, observa só que ele está sozinho. E eu canto de gente convidando para o outro lado. O outro lado é a perdição, o outro lado é a negação de valores, o outro lado são atitudes que não são bacanas, que a gente se envergonha depois. O outro lado, às vezes, é o maltrato com o outro, ou às vezes conosco mesmo. São coisas que não fazem com que a gente sinta bem, mas muitas vezes a gente está sozinho, resistindo a muita coisa, como está acontecendo aqui. O que ocorre nesse momento? Ocorre o seguinte: nós temos uma dualidade dentro da gente, que a gente está simbolizando aqui como dois anjos. Nós temos o anjo do bem e o anjo do mal. Nós temos uma parte em nós que é do bem e uma parte em nós que ainda precisa melhorar muito. Acontece que a gente fica na dúvida diversas vezes de que lado eu vou estar, dependendo da situação que se apresente para nós. Então, muitas vezes a gente se vê tentado a ceder, porque a força está sendo muito maior para o lado contrário ao que a gente acredita que é bom para a gente. Mas então é o seguinte, se tem dois lados, que lado que vai vencer nessa situação aqui? O lado que a gente mais sustentar. O lado que a gente mais valorizar. Porque força moral todos temos. Todos nós podemos e devemos fazer o que é bom, o que é do bem. Mas às vezes a gente acaba alimentando o lado que não é bom. A gente cede a alguns convites, algumas seduções que a vida nos propõe, e a gente acaba alimentando um lado que não é bacana na gente. E Jonas chama a atenção que isso tudo tira a nossa paz interior, tira o nosso silêncio. Quando eu estou envergonhada do que eu fiz, eu estou frágil. Eu não consigo ter aquela força de fazer o que precisa ser feito porque eu acho que eu estou errada ou errado no que eu fiz. Sentimento de culpa carrega na gente uma dificuldade muito grande para a gente avançar. Então é preciso não ceder ao mal, não ceder àquilo que não nos representa e, de fato, sermos coerentes com o que a gente acredita. A verdade, pessoal, ela é muito relativa. O que pode ser bom para um pode não ser bom para o outro. Mas a questão é o que é bom para mim, o que me representa. Não é o que o outro fala, não é aonde muitas pessoas estão indo, eu tenho que ir também. Não. É aquilo que me faz bem, que me faz ser uma pessoa tranquila no que eu tenho que fazer, com paz. Então, muitas vezes, a gente se vê meio que complicado aqui entre o bem e o mal. E isso dificulta demais o nosso silêncio interior, a nossa paz. E ela fala, indispensável que te reserve um tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ela nos convida a cuidar melhor da gente. É fundamental a gente dormir bem, pessoal. Quem não dorme bem, não tem uma vida bacana.
não tem decisões sábias, não consegue ter paz. Porque aqui na Terra, enquanto encarnados, nós precisamos dormir. Faz parte do nosso cuidado ter qualidade de sono, descansar. Quem não descansa, cansa o tempo inteiro. E o desgaste é muito grande. Assim também, como a gente precisa algum tempo para a gente se refazer com a gente. Aqui eu coloquei uma cena assim mais da pessoa meditando, mas isso pode ser numa praça, pode ser na sala da casa, pode ser no banheiro, pode ser no quarto, mas tem que ter um momento nosso em que eu possa me encontrar. Porque eu estou cansando tanto, porque eu estou me irritando tanto, por que eu estou exigindo tanto das pessoas, por que eu estou sendo tão duro comigo mesma. Esses porquês, muitas vezes, estão voltados pela falta do descanso, pela falta do cuidado em se autoanalisar, o autocuidado conosco mesmo. Então, para ter silêncio íntimo, eu preciso ter calma. Eu preciso pôr na minha vida, nas 24 horas, pelo menos 10 minutos para mim. Eu comigo e com mais ninguém. Isso vai fazer com que eu tenha mais tranquilidade para entender o resto do dia, tudo que está acontecendo. Ela fala também, ora sem palavras, acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo a paisagem emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Gente, a oração é a nossa maior ferramenta nesse planeta. A oração liberta, a oração alimenta, a oração leva a gente para um estado mental muito melhor. Todas as vezes que eu estou em oração, eu estou em conexão com o Pai e comigo mesmo. E nesses momentos eu consigo paz interior. Eu consigo entender o que é certo e o que é errado, sem ter que chegar no desespero, na angústia, nos contratempos mais graves da saúde emocional, que hoje está tão fácil, infelizmente, na moda. As depressões, os pânicos, né? As fobias de toda ordem. O que é isso, gente? Está faltando oração. Jesus sempre foi muito claro com relação a gente estar sempre na presença do Pai, nos momentos mais graves. Quando eu estou orando, eu consigo aquietar as minhas emoções, eu consigo entender o que está faltando e eu consigo também ouvir o que Deus quer falar comigo. Porque orar, gente, não é só pedir e falar, é saber ouvir. A gente tem que falar o que está sentindo e depois tem que ficar em silêncio para ouvir o que Deus vai falar. Para ver qual vai ser a intuição que vai chegar. Oração não necessariamente precisa ser alguma coisa que a gente já sabe de cor. A oração espontânea é a que mais nos conecta com os amigos espirituais, porque ali a gente se entrega de verdade. Ali, de fato, a gente está falando diretamente com o Pai. E não precisa de rodeios. A gente simplesmente tem que chegar e colocar o que a gente está sentindo. Isso chama-se saúde emocional. E é através dessa ferramenta que a gente consegue ter um pouquinho mais de silêncio. Porque nesse momento que eu estou orando, todas as outras coisas começam a entrar no lugar certo. E eu consigo entender e perceber coisas que eu não estava vendo antes. Porque eu estava muito ansiosa, porque eu estava com raiva, porque eu estava irritada, porque eu não consegui perdoar, porque eu alimentei mal, então eu estava organicamente ruim, né? Não estava bem comigo mesmo. Um tanto de porquês. Às vezes, gente, a gente come alguma coisa que nos faz mal e não consegue perceber que isso vai fazer mal. De tanto que a gente está ausente da gente mesmo.
sabe? Então, assim, se intoxica, fica mal, porque não teve a tranquilidade de perceber que aquele alimento estava em excesso ou aquele alimento não estava bacana para a gente. Isso realmente é uma coisa muito complicada, né? Bom, então é preciso ter um tempo para tudo na vida. Um tempo, inclusive, para a gente estar com a gente e com o Pai. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo. Aqui vocês têm o hábito de encontrar com vocês mesmos? Quantas vezes vocês fazem isso no decorrer do dia ou do mês? Marcar um encontro com você, estar com você, sair com você, se levar para passear, se levar para sentar numa praça e conversar com você mesmo. Kátia, como é que você está hoje? O que está acontecendo? A gente já teve esse encontro? A gente tem hábito de estar com a gente? Porque a gente está com todo mundo. São milhões e milhões de solicitações a cada 24 horas. E a gente ali querendo validar o nosso afeto, querendo ser aceito pelo outro, muitas vezes fazendo coisas que a gente nem gosta. Mas e o que a gente gosta, a gente faz? Qual o tempo que eu tiro para estar comigo, para fazer o que eu gosto, para fazer o que me faz bem? Há quanto tempo eu não me levo para um passeio da forma que eu quero? Por que eu não paro para pensar nisso? Por que eu não penso em mim nessa proposta? A pessoa que mais pode cuidar de cada um de nós somos nós mesmos. A gente não pode terceirizar afeto. Eu posso até querer, sim, que as pessoas me queiram bem, mas não é obrigação das pessoas, é obrigação minha me querer bem. O outro não é responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Ah, mas eu estou irritada porque fulano falou isso, ou porque aconteceu um imprevisto. Não, você está irritado porque você não está cuidando de você há muito tempo. Porque não está sobrando tempo para você não está orando. Você não está sendo bacana com você, está sendo bacana com todo mundo, mas o que, que adianta isso? No final das contas, é entre a gente e Deus. A gente não vai levar ninguém. Ninguém vai resolver os nossos problemas. Ah, mas eu ajudo tanta gente, eu preciso tanto de fazer o que as pessoas querem. Bacana, mas você faz também as coisas que você quer? Em que momento que você entra na pauta da sua vida? De uma forma bacana, tranquila. Isso também é paz. Isso também é silêncio. E a gente pode fazer isso meditando, pode fazer isso sentado no banco da praça pensando em si mesmo. Absolutamente tranquilo. Sem pressa, sem se preocupar com quem está passando, o que o outro está achando de eu estar sentado ali. Não importa. O que importa é eu estar bem comigo. É essa a proposta da leitura. Você já experimentou o júbilo de te amares? Você se ama? Dr. Augusto Cury, um grande escritor e psiquiatra, ele tem um discurso que soma muito com a postura da Joana de Ângeles, quando ele fala que todos nós deveríamos ter um caso de amor conosco mesmo. Todos nós deveríamos nos amar intensamente, antes de amar qualquer outra pessoa. Porque, em verdade, o mais importante é eu me sentir assim comigo. Livre, inteiro, inteira, em paz. Que eu possa andar, que eu possa caminhar, que eu possa pensar sem censura, sem pressa. Que eu possa me levar para lugares em que eu gosto de estar comigo. Gente, tem muita gente hoje que não consegue ficar sozinho. Não consegue ficar consigo mesmo. Perdeu a rota totalmente da própria vida.
Isso é muito grave. Por que as pessoas não conseguem ficar sozinhas? Porque alguma coisa não está bem e ela não quer escutar. Há muito tempo ela vem se maltratando. Chega um momento que a gente começa a correr da gente. E eu não estou falando de solidão, eu estou falando de solitude. Eu estou falando da gente ter paz para gostar primeiro da gente, para depois gostar das pessoas. Ninguém vai me amar como eu preciso me amar. Ninguém. Ninguém é candidato a me tratar como eu quero. Querer isso dos outros é um equívoco. O outro é diferente, o outro sente diferente, o outro tem direito de ser diferente. Quem tem que cuidar das coisas que eu gosto sou eu. Somos nós. Cada um na sua proposta. Porque se a gente entrar e começar a andar de forma inteira, íntegra, eu também vou ser capaz de andar com o outro de forma inteira. Acontece que às vezes a gente anda meio quebrado pela metade, sabe? A gente faz metade que a gente gosta, metade do que a gente não gosta, e de repente fica tudo muito ruim. E a gente faz de conta que é feliz. A vida não é para fazer de conta. A vida é real. E essa experiência encarnatória, ela passa muito depressa. E quando chegar o dia da gente retornar à pátria espiritual, o que vai contar, em verdade, é o quanto eu pude me amar, o quanto eu me fiz bem, o quanto eu fui capaz de, estando bem, fazer bem para o outro também. Porque antes de eu levantar o outro, eu preciso me manter em pé. Eu preciso ter paz comigo. Isso não se compra. Não tem tarja preta que resolve, pessoal. Não é por aí. Nós temos que realmente mergulhar por dentro e silenciar aquelas coisas que estão ali dentro há muito tempo sem nenhum tratamento. A proposta é essa. Experimenta estar com você numa condição de oração. E pode ser até que apareça um anjo da guarda, um guardião, alguém querido que, vendo a nossa quietude, se aconchega perto da gente e nos orienta e nos esclarece. Quantas vezes o amigo espiritual, um companheiro que gosta da gente, está ali do lado, querendo nos ajudar, mas a gente não escuta, a gente não se dá um tempo. Quantas vezes a gente pede ao Pai uma força, mas não dá tempo para que essa força realmente possa chegar? Porque a gente quer tudo no tempo da gente. E não é no tempo da gente, não é. É no tempo de Deus. Precisamos exercitar a paciência para aprender a se amar. Porque as coisas não são no nosso tempo. Ah, mas tá muito difícil, tá? Tá muito difícil, porque você fez muito tempo, muito esforço para chegar nesse resultado difícil. Não foi por acaso que a coisa ficou difícil. Não, você teve que errar muito, mas muito mesmo, para chegar a ter uma vida difícil. Esse é o fato. Agora você precisa de um tempo para entender esse processo e fazer o caminho de volta. Porque ninguém vai poder tirar a gente de onde a gente está. Nós somos responsáveis pelo que a gente sente. Isso tem tudo a ver com o silêncio. Aquieta aquilo que está doendo, mergulha para dentro e resolve. Somos competentes, nós podemos fazer. E tudo que nós estamos vivendo hoje foi em consequência de atitudes que eu escolhi para a minha vida em determinado momento. Agora é hora da colheita. Agora é hora de repensar. Mas ainda há tempo, tá, gente? Sempre há tempo para a gente se melhorar. Sendo assim, vamos experimentar o júbilo, né? A alegria de se amar. Vamos aprender. Quem nunca parou para pensar nisso, está na hora, viu? Nunca é tarde. Se ame. Tenha um caso de amor com você, para depois você ter um caso de amor com alguém.
cuidando de ti e renovando-te. Quando você se ama, quando você está bem, você começa a gostar de você, você se abraça, você tem tempo e sente necessidade de meditar, sente necessidade de estar em paz. Quando você se ama, tudo flui com mais tranquilidade, porque a gente passa a ter mais valor para a gente mesmo. Porque a gente fica querendo validar o nosso amor com o outro. Será que eu estou indo bem? Será que está me amando mesmo? Será que está sendo do jeito que o outro quer? E do jeito que você quer, será que está sendo? Será que está bom para você também? Será que é isso mesmo a proposta que você quer para a sua vida? E você, onde está? Que hora que vai ser o seu momento? Tudo isso faz parte do silêncio íntimo, da descoberta de nós mesmos. Sendo assim, reconhecendo que eu me amo, que eu me respeito, que eu sou importante para mim, eu começo a me amar e cada dia mais criar momentos em que eu possa estar em paz comigo mesmo, em paz comigo mesmo. E aí, a fim que nenhum mal permaneça contigo. Quando eu consigo ter paz, eu consigo afastar o mal. Sabe aquela dualidade de que lado que você está se alimentando mais? Quando eu tenho paz, quando eu me amo, eu consigo evitar o mal, que pode ser desde uma criança realmente chegar perto de uma tesoura, como também aquele mal, o mal que está sendo proposto lá em Pedro, né, no livro de Pedro. Afasta-te do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. É esse mal que nós temos que acabar com ele. Alimentar o bem significa se tratar bem, ter paz interior, gostar de estar consigo mesmo. E aí, o bem inevitavelmente vai se destacar na nossa vida. E nós teremos mais tranquilidade para sermos felizes. Muito obrigada pela atenção de todos e vamos refletir. Boa noite. Mestre Jesus, graças a Deus, mais uma vez aqui na sua presença, nesse banquete de luzes, agradecendo o Pai a oportunidade da reflexão tão profunda e tão séria que hoje fazemos. Ó Pai, ajude-me a me ajudar, que eu tenha força para perseverar em todo o bem que eu preciso para a minha vida. Ajude-me, Pai, nos momentos mais graves, e que eu possa ser fiel aos teus desígnios. Que eu possa sair daqui pensando exatamente no que é mesmo que eu estou fazendo da minha vida. E que essa reflexão me leve à libertação, me leve à paz, à tranquilidade de alma, de saber que eu estou a caminho, que eu estou aprendendo. Passo muitas dificuldades, Pai, mas sei que você está comigo. Então, na certeza de que já fui ouvida, que estou levando daqui o meu alimento espiritual para esse dia e as reflexões para toda uma vida, venho agradecer fortemente a oportunidade de aqui estar. Obrigada, Senhor da vida, por mais um dia. Que assim seja. Graças a Deus. Né?